Sejam muito bem-vindos a mais uma Imersão Clínica. Eu sou médico especialista em longevidade e hoje nós vamos examinar um alerta de saúde urgente. Uma análise profunda sobre a manutenção do corpo humano, focada com extrema urgência naqueles que já ultrapassaram a marca dos 60 anos. Sem dúvida. Sou médica especialista em metabolismo e geriatria e afirmo que os dados que vamos decupar hoje são fundamentais para a sobrevivência e autonomia nessa fase da vida. O cenário atual da saúde metabólica não permite negligência. Precisamente. E para conduzir essa investigação rigorosa, nós vamos nos debruçar sobre um material documental riquíssimo. Trata-se de um vídeo da pesquisadora e criadora de conteúdo Cláudia Machiche, que documentou minuciosamente os hábitos orgânicos de alimentação e rotina das mulheres nas décadas de 1950 e 1960. Um período que, do ponto de vista fisiológico, oferece um contraste chocante com a nossa realidade. Exato. A nossa missão analítica hoje é desvendar como uma geração inteira conseguia manter a integridade metabólica e estrutural, sem contar calorias, sem o uso de aplicativos de monitoramento ou mensalidades de academias. E o mais grave, vamos demonstrar como a indústria contemporânea mercantilizou as nossas necessidades biológicas mais básicas. E para ilustrar a magnitude clínica disso, devemos focar no caso documentado pela fonte, a história de uma paciente chamada Jean. Ah, sim. O histórico da Jean. Os registros indicam que ela se casou no ano de 1961, na cidade de Dayton, usando um vestido feito sob medida para uma circunferência abdominal de exatos 58 centímetros. Uma medida que, na prática clínica diária atual, nós quase não vemos mais sem intervenção cirúrgica grave. Correto. Mas o dado alarmante não é a juventude dela. O dado alarmante é que 28 anos depois, em 1989, após passar por 4 gestações e todo o estresse fisiológico associado, a Jean vestiu rigorosamente o mesmo vestido para o casamento de sua filha. O mesmo vestido, sem alterações? Sem nenhuma alteração. A mesma cintura, quase 3 décadas depois. E os relatos do material mostram que, na residência dela, a palavra dieta possuía apenas o sentido semântico original, ou seja, era simplesmente a soma do que se comia. Ninguém calculava frações de calorias ou possuía balanças de alimentos. E é neste ponto que precisamos ser clinicamente precisos. Não estamos diante de uma mutação genética protetora ou de uma anomalia biológica. A genética humana não sofreu uma reestruturação nas últimas 6 décadas. O que mudou, então? O ambiente patogênico em que operamos hoje. O ambiente da Jean ainda não havia sido metodicamente desenhado para transformar a fome e a conveniência em indústrias multibilionárias. E para o nosso público sênior, compreender as armadilhas desse novo ambiente é literalmente uma questão de sobrevivência. Concordo plenamente. Então vamos iniciar a decupagem anatômica desses hábitos invisíveis. Começando por um conceito que a medicina atual vem tentando resgatar arduamente, que é a arquitetura do tempo e o descanso digestivo. A fonte destaca que a regra inegociável na casa da Jean era que a cozinha permanecia fechada entre as refeições. O que significa a erradicação total do conceito moderno de fazer lanches contínuos. Exatamente. A fome leve sentida entre o almoço e o jantar não era tratada como uma emergência endócrina. Era simplesmente o sinal biológico preparando o trato gastrointestinal para a próxima refeição. A indústria de pequenos lanches, os chamados snacks, era praticamente inexistente antes de 1960. Um dado mercadológico que choca muitos pacientes. A fonte cita que os Doritos, por exemplo, só surgiram em 1966. Pringles chegaram ao mercado em 1968. A indústria de alimentos processados teve que inventar uma demanda fisiológica que não existia. Criaram o problema para vender a solução. Hoje, essa mesma indústria de lanches rápidos é avaliada em mais de 18 bilhões de dólares. Eles estabeleceram a fome crônica como um modelo de negócios. E o impacto disso no pâncreas de um indivíduo com mais de 60 anos é avassalador. Deixe-me propor uma analogia estrutural aqui. O hábito contemporâneo de beliscar o dia inteiro
É exatamente como deixar dezenas de aplicativos rodando em segundo plano no equipamento eletrônico. Drena o sistema silenciosamente. Mas eu coloco a seguinte questão para sua análise. Pois não. Fomos condicionados nas últimas décadas a tratar qualquer leve sinal de estômago vazio como uma necessidade imediata de ingestão de glicose. Nós vemos rotinas onde o café da manhã é às 7, o almoço ao meio-dia marcado pelo apito de uma fábrica e o jantar às 18 horas. Até que ponto a fome que as pessoas sentem hoje é um instinto biológico real? E até que ponto é um reflexo pavloviano? É predominantemente pavloviano e induzido por formulações químicas. E a biologia molecular explica isso com clareza. Um estudo rigoroso de 2019, publicado na prestigiada revista Cell Metabolism, confirmou os mecanismos dessa previsibilidade. E o que o estudo revelou especificamente sobre a restrição de horários? Revelou que a previsibilidade rígida dos horários calibra o ciclo circadiano do sistema digestivo. O corpo da paciente Jean otimizava o metabolismo justamente em torno dessa constância inegociável. Quer dizer, o pâncreas sabia quando trabalhar e quando descansar. Precisamente. O corpo antecipa a liberação de enzimas e regula a insulina de forma magistral quando há rotina. O erro contemporâneo, esse estilo de vida de pastagem contínua, interrompe o ciclo natural de descanso celular e limpeza metabólica. O que resulta em hiperinsulinemia crônica. Sem dúvida. E em paralelo a isso, a indústria de substitutos de refeição, que nasceu nos anos 70 com marcas como Slim Fast, movimenta hoje 16 bilhões de dólares vendendo a ilusão de que pó e líquido substituem esse ritmo biológico natural. É um desastre em câmera lenta. E tem outro fator mecânico que a fonte cita e que corrobora com a ingestão calórica total. O recipiente da comida, o tamanho das porções. A engenharia das louças. Um detalhe aparentemente inofensivo, mas clinicamente devastador. Os pratos de jantar utilizados pela Jean possuíam cerca de 23 centímetros de diâmetro. Hoje, o padrão estabelecido pela indústria de utensílios é de 30 centímetros. O que representa um aumento brutal em termos matemáticos. Correto. Um cálculo básico de área de superfície revela que esse aumento no diâmetro resulta em quase 50% a mais de área para ser preenchida com comida. E nós sabemos, com base na neurociência do comportamento, que existe o chamado efeito do tamanho da porção. É um gatilho neurológico imperativo. O córtex visual avalia o volume de comida no prato antes mesmo do início da mastigação. E se colocarmos a porção adequada de 1950 num prato moderno, o cérebro interpreta como escassez. Exato. O indivíduo, especialmente aquele que não tem controle rígido da dieta, preencherá o espaço vazio e comerá significativamente mais, independentemente da saciedade gástrica real. O maquinário biológico está sendo enganado por uma geometria adulterada. Isso nos leva diretamente à segunda seção da nossa análise, que é possivelmente o ponto mais grave para a saúde cardiovascular e neurológica de quem nos acompanha. A transição da comida real e integral para os ultraprocessados e a sistemática demonização da gordura natural. Um erro histórico com consequências letais. O material analisado cita os componentes de um café da manhã padrão no ano de 1959. Preste atenção aos ingredientes: 2 ovos, manteiga genuína, pão feito na padaria local, leite integral e café puro. O custo relatado na época era de parcos 20 centavos de dólar. E hoje, esses mesmos ingredientes naturais são muitas vezes vistos com temor pelos pacientes idosos. E é uma fobia infundada. O periódico American Journal of Clinical Nutrition confirmou recentemente que a matriz proteica e lipídica integral do ovo gera uma resposta do hormônio da saciedade muito mais robusta e duradoura do que qualquer produto processado atual vendido para o café da manhã. O que faz sentido do ponto de vista endócrino. As gorduras e proteínas naturais estimulam a liberação de colecistoquinina no duodeno, que sinaliza ao cérebro uma saciedade profunda. Enquanto o mercado matinal processado de hoje, que vale 35 bilhões de dólares, baseia-se em cereais extrusados e xaropes que causam hipoglicemia reativa 2 horas depois. O paciente come e sente fraqueza pouco tempo depois.
um risco de queda imenso para um idoso. E a proteção estrutural daquela época estava na confecção doméstica. Preparar a própria comida é o maior escudo contra agentes químicos. A fonte aponta a receita do pão de 1955. Eram 4 ingredientes elementares: farinha, água, fermento e sal. Já em 2024, o pão de forma padrão, comercializado em supermercados, como a marca Wonder Bread citada, lista mais de 30 ingredientes no rótulo, incluindo emulsificantes sintéticos. É um experimento químico de prateleira, não nutrição humana. Sim. E precisamos abordar o grande divisor de águas histórico. A senhora mencionou o temor dos pacientes em relação à gordura. A Jean cozinhava com manteiga, banha animal e utilizava leite integral durante toda a sua vida. E mantinha marcadores de saúde excelentes. O ponto de inflexão documental ocorreu com a publicação das diretrizes do Comitê do Senado dos Estados Unidos no ano de 1977. O comitê recomendou a redução drástica do consumo de gorduras pela população. Nós não estamos julgando a intenção política, mas o material relata a consequência fisiológica dessa decisão. A indústria de alimentos precisou reagir rapidamente a essa diretriz governamental. E reagiu. A gordura é o elemento que confere palatabilidade e textura ao alimento. Se você remove a gordura natural de um iogurte ou de um molho, o gosto se torna asqueroso. A solução industrial foi substituir essa gordura por sacarose e amidos refinados, criando o vasto mercado de produtos classificados como light, diet ou desnatados. Que atualmente é um império financeiro avaliado em assombrosos 250 bilhões de dólares anuais. É uma ironia macabra. A geração que, buscando evitar doenças cardiovasculares, trocou a manteiga pela margarina dietética e pelo iogurte desnatado, não ficou mais magra. Ocorreu exatamente o oposto estrutural. As taxas de obesidade, diabetes tipo 2 e demência vascular dispararam em linha reta. As diretrizes de saúde de 1977, ao tratar um macronutriente natural e essencial como inimigo patológico, acabaram por pavimentar a rota metabólica para a crise de obesidade sistêmica. Sem dúvida. A comida feita em casa é estruturalmente menos densa em calorias, não por mágica, mas porque a despensa de uma dona de casa nos anos 50 não armazenava galões de xarope de milho com alto teor de frutose, que é um agente promotor de esteatose hepática, a temida gordura no fígado. Uma condição que hoje atinge proporções epidêmicas em pacientes seniores. O que nos encaminha com precisão para a nossa terceira sessão, focada exclusivamente nas calorias líquidas e no açúcar oculto, o mecanismo mais letal de ingestão energética de hoje. A perda de controle consciente sobre a mastigação. A criadora do vídeo expõe que o açúcar, nas décadas passadas, era tratado e respeitado como um evento de ocasião especial. O açucareiro permanecia fisicamente sobre a mesa, à vista de todos. O consumo adicionado em 1960 girava em torno de 10 quilos, ou cerca de 23 libras por pessoa ao ano. Um limite tolerável pelo fígado humano se associado a movimento. Mas hoje o número saltou para mais de 25 quilos, cerca de 57 libras anuais. E esse aumento não ocorreu porque os pacientes estão comendo mais bolos de aniversário. O salto deve-se à infiltração industrial do xarope de milho em molhos de tomate salgados, condimentos para salada e pastas alimentícias, onde o paciente jamais suspeitaria da presença de glicose. O paciente acredita estar consumindo um prato salgado e o pâncreas responde como se ele estivesse comendo uma sobremesa de confeitaria. É uma fraude bioquímica. E nas bebidas, a situação atinge o grau máximo de alerta. O material demonstra que a água, o leite e o café puro eram um padrão basal de hidratação. Refrigerantes como a Coca-Cola eram luxos consumidos aos finais de semana e servidos em garrafas de vidro de parcas 6 onças e meia, aproximadamente 190 mililitros. Uma dose perfeitamente metabolizável. Hoje, a garrafa padrão vendida em qualquer balcão tem 20 onças, o equivalente a quase 600 mililitros, injetando 240 calorias desprovidas de qualquer nutriente diretamente na corrente sanguínea. E é imperativo explicar aos nossos ouvintes a diferença neurológica entre ingerir energia sólida e energia líquida.
Por favor, detalhe esse mecanismo, pois é de vital importância. O cérebro humano, através do hipotálamo, processa calorias líquidas de forma fundamentalmente diferente de alimentos sólidos. A via neurológica da saciedade exige a fase cefálica da digestão, que inicia com o ato mecânico da mastigação. Ou seja, se o paciente não mastiga, o cérebro não registra que o alimento entrou no sistema. Exato. Além disso, o esvaziamento gástrico de líquidos é tão acelerado que os receptores de estiramento na parede do estômago não são ativados a tempo. Um indivíduo pode ingerir 400 calorias em 3 minutos bebendo um refrigerante e os sinais de fome não serão inibidos. É um sequestro completo do sinal de saciedade. Completamente. A perda de soberania sobre os próprios ingredientes significa que o paciente ingere volumes tóxicos de açúcar sem sequer experimentar o prazer psicológico de consumir um doce. O que fica escandalosamente evidente na evolução histórica do consumo de café. A fonte aponta que a pausa para o café nas corporações dos anos 60 durava 15 minutos e envolvia café preto que contém cerca de 2 calorias. Era uma infusão de grãos, não uma refeição. Exato. A ex-primeira-dama Jacqueline Kennedy consumia café preto habitualmente, não por um protocolo restritivo, mas porque essa era a formulação da bebida. Mas a partir da década de 90, um mercado avaliado hoje em 165 bilhões de dólares pegou esse hábito e o corrompeu, transformando o café em um veículo de transporte para açúcar e gordura hidrogenada. Eles inventaram bebidas cafeinadas que carregam entre 300 e 600 calorias, venderam ao público um sistema de entrega de sacarose sob o rótulo de café, a água não possui patente e o leite não sustenta um mercado trilionário sozinho. Foi necessário inventar bebidas densamente calóricas para gerar margem de lucro exorbitante. Nós estamos vendo idosos bebendo frações líquidas de bolo matinal acreditando que é um mero auxílio estimulante. E associado a um sedentarismo absoluto, essa glicose livre causa glicação avançada no cérebro, acelerando o declínio cognitivo. O que abre espaço para o nosso quarto e último eixo analítico, a relação da fisiologia humana com o ambiente físico-físico, o conceito orgânico de movimento. Um aspecto que a modernidade eliminou sistematicamente. A investigação mostra que, naquela época, a palavra exercício era um vocábulo utilizado para o treinamento de tropas militares. Mulheres civis não agendavam horários para malhar. Elas mantinham a capacidade cardiorrespiratória alta porque simplesmente existiam em um mundo resistente. O esforço era o padrão, não a exceção. Transportar peso do açougue, esfregar superfícies e permanecer de pé manipulando alimentos por 2 horas seguidas. A ciência da endocrinologia cataloga esse fenômeno sob a sigla NEAT, termogênese de atividade não relacionada a exercícios formais. E o NEAT é, na verdade, o principal motor de queima metabólica diária em um adulto saudável. Os dados referenciados documentam que a oscilação do NEAT pode ser responsável por uma queima de até 2.000 calorias de variância diária entre indivíduos. A mulher média de 1960 queimava essa energia utilizando a geografia urbana do próprio bairro como resistência, sem contadores de passos nos pulsos. E do ponto de vista do controle de glicemia em idosos, esse movimento contínuo e de baixa intensidade é vastamente superior a treinos isolados. E hoje nós observamos o cúmulo do absurdo sociológico e médico. A civilização moderna engendrou motores a combustão e serviços de entrega remota para abolir a necessidade de locomoção. Nós erradicamos o esforço natural contínuo para em seguida assinar contratos e uma indústria fitness global que movimenta 35 bilhões de dólares apenas para podermos levantar blocos de metal fundido dentro de salas fechadas com ar-condicionado por 1 hora ao dia. Nós literalmente terceirizamos o nosso esforço orgânico para logo depois termos que recomprá-lo na forma de serviços. E a biologia vascular pune severamente essa troca. Por quê? Explique o mecanismo de punição orgânica. Porque permanecer imóvel numa cadeira por 10 horas seguidas inibe enzimas fundamentais como a lipoproteína litase no tecido muscular. Essa enzima é crítica para a metabolização de triglicerídeos.
uma hora de agressão numa máquina de musculação não reverte o dano endotelial provocado por uma década de inércia prolongada. O fluxo sanguíneo constante do NIT é o que protege os capilares cerebrais e cardíacos de quem está envelhecendo. Ou seja, nós terceirizamos a saúde arterial e compramos uma versão ineficiente de volta. Isso consolida a síntese da nossa profunda investigação clínica hoje. Não estamos defendendo o retrocesso tecnológico ou expressando uma nostalgia romântica pelo passado. Os avanços cirúrgicos e farmacológicos desde 1950 são inegáveis. Mas precisamos expor a engenharia hostil do presente. Fica absolutamente inegável, a partir dos documentos analisados, que o pretenso mito da falta de disciplina moderna é uma fraude analítica. A senhora Dijan, da década de 50, não detinha uma reserva neurológica superior de força de vontade. Ela não precisava de disciplina férrea. O ambiente ao seu redor já era disciplinado. Ela simplesmente operava dentro de um ecossistema que não havia sido perversamente arquitetado, do chão ao teto, para fazê-la fracassar metabolicamente e, ato contínuo, faturar vendendo a pretensa cura para esse fracasso. A forma artificial crônica e a paralisação física das massas tornaram-se, repito, produtos manufaturados corporativos. E compreender isso retira a culpa paralisante dos ombros dos nossos pacientes idosos, que lutam contra a balança, e os coloca em posição de agir preventivamente. E isso suscita um pensamento clínico provocativo que eu quero deixar para análise profunda de quem nos acompanha hoje. Avaliem com sobriedade a seguinte tese: se grande parte do conglomerado alimentício, dos fabricantes de bebidas e até dos setores de condicionamento físico faturam bilhões ao prometer resolver problemas biológicos e articulares que essas próprias corporações induziram e agravaram ao longo de 60 anos, Um ciclo perfeito de adoecimento e venda. será que, neste contexto, o ato mais revolucionário, radical e efetivo de autocuidado em prol da nossa biologia não é simplesmente cessar o pagamento dessa taxa corporativa invisível chamada conveniência moderna? Uma ruptura de protocolo. O que ocorreria com as métricas de saúde globais, de pressão arterial, aos níveis de insulina glicada, se os indivíduos, particularmente na terceira idade, decidissem que o próprio metabolismo basal e a própria capacidade de locomoção não são mais modelos de assinatura mensal sujeitos à exploração comercial? Fica a forte recomendação clínica para que cada um examine com rigor o seu próprio domicílio hoje. Qual desses hábitos industrializados será erradicado do seu protocolo matinal a partir de amanhã? Encerramos nossa análise por aqui. Protejam suas biologias.